Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá pessoal, começa agora o nosso Sim Notícias. Confira os principais destaques de toda a região na edição desta sexta-feira. Uma mulher suspeita de comandar um grupo criminoso em Linhares foi presa pela polícia. Foi cancelado o Carnaval 2022 nas praias de Linhares. Nível do Rio Doce na cidade já ultrapassou a cota de inundação. Veja uma reportagem especial sobre o Alcoólicos Anônimos, o AA, que completa 50 anos aqui na cidade. Em sessão na Câmara Municipal de São Mateus, Daniel Santana negou ter cometido crime à frente da Prefeitura. Nariane Lopes traz esta e outras informações. Começou o serviço de drenagem e pavimentação do acesso ao Complexo Esportivo de Bebedouro, em Linhares. Confira a coluna Dia a Dia com o jornalista Vinícius Batista e os destaques do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora aqui na sua rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Os casos de violência contra a mulher continuam no centro das estatísticas da segurança pública. Em Linhares, uma ação da Polícia Civil e das secretarias municipais chamou a atenção para o assunto. Mesmo vivendo em situação domiciliar desfavorável, muitas mulheres ainda vivem o chamado ciclo da violência. E a falta de informação, na maioria dos casos, é um dos fatores que as impedem de tomar uma atitude. A mulher, de um modo geral, ela tem a ideia da submissão, mas aquela submissão que é a submissão do sofrimento, né? Então ela foi criada, vamos colocar assim, historicamente, para que ela vivesse nessa situação de submissão. Por isso que muitas vezes é tão difícil ela romper com esse ciclo, porque ela se vê nesse lugar de desamparo, né? Ela se vê nesse lugar de dependência financeira, de dependência afetiva. Por isso que falar de violência contra a mulher é falar de vários fatores que mantêm essa mulher neste ciclo de violência. Geralmente começa com ciúmes, um pico de estresse, você me deixa nervoso. Abusos psicológicos que são tão perigosos quanto a própria agressão, porque lá na frente pode resultar em um feminicídio. O feminicídio, a gente sabe que é o iceberg, é a ponta principal que chega para ocorrer realmente a morte da mulher. Mas antes, abaixo desse iceberg, existem ações que o homem faz contra a mulher, por exemplo, ameaças, injúrias, xingamentos, a violência psicológica, dizer que a mulher não presta, que não serve para nada, que às vezes não valoriza o trabalho da mulher no lar, tá? Porque a mulher está contribuindo sim com a família quando trabalha no lar. É uma economia para o lar, inclusive. Então essas objetificações, esses xingamentos, essas inferiorizações, tratar a mulher como um ser inferior, isso prejudica demais a mulher. Inclusive, quando a pessoa morre, né, ela não vai sentir, mas a pessoa que é violentada psicologicamente, as marcas, elas permanecem para o resto da vida. Ficar desamparada e não ter como se proteger de novas agressões é um dos maiores medos. O diálogo, ele fortalece, né? Então, falar da violência contra a mulher também é potencializar essa mulher para que ela saia desse ciclo de violência, porque muitas vezes ela não conhece quais são os benefícios que o município oferta para que essa mulher que é vítima de violência tenha o seu atendimento garantido, um atendimento ético, um atendimento sigiloso. Nós temos o equipamento chamado CREAS, que ele é especializado. Nós temos uma equipe para atender esta mulher vítima de violência e, junto com ela, construir o rompimento desse ciclo. Pensando em casos como esse, hoje pode-se realizar boletins de ocorrência pela internet, o que ameniza o constrangimento e as encorajam. Aquelas mulheres que por acaso se sintam constrangidas a realizar, aí vir à delegacia, né? Porque às vezes não se sente bem de falar da situação que está vivendo, ela pode confeccionar os boletins de ocorrência por meio da internet, a delegacia online.
Os boletins de ocorrência serão validados pela Polícia Civil e nós vamos apurar da mesma forma que ela viesse nas delegacias. E até o final do mês, vários municípios aqui do estado estarão desenvolvendo ações a fim de mobilizar e encerrar, através da informação, esse ciclo de violência que muitas mulheres ainda vivem. O importante é mobilizar a sociedade e trazer o debate mesmo para discutir a violência contra a mulher e o que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para que este enfrentamento aconteça de fato. Precisamos modificar as consciências e também alertar e possibilitar elas também a denunciar. Podem acionar, existe um anonimato através do Disque 100, que preserva se você não quiser se identificar. Então, e nós vamos atrás dessa mulher, conscientizá-la. Às vezes a própria ação, a própria conversa com o agressor, ela possibilita que não exista uma nova agressão. Bom, iniciativa muito importante, né? A violência contra a mulher, infelizmente, é algo que fere a nossa sociedade e precisa diminuir o quanto antes. E o nível do Rio Doce voltou a subir em Linhares, já ultrapassou a cota de inundação. A Defesa Civil Municipal está em alerta mais uma vez. Acompanhe na reportagem do nosso colega Oséias Farias, que tem mais informações. Cais do Porto, cidade de Linhares, mais uma vez este lugar volta a ter as atenções da Defesa Civil do município de Linhares como um todo. Eu vou mostrar para vocês a régua de medição, ou as réguas de medição do Rio Doce, que estão hoje bem acima da sua cota de inundação. Dá só uma olhada, veja lá. A régua que marca até 4 metros, ela está quase toda tomada e hoje o Rio Doce só hoje já subiu 5 centímetros. Eu vou conversar com o Antônio Carlos, que é da Defesa Civil, que vai trazer outras informações, inclusive confirmar essa medição. Antônio Carlos, nesse momento o Rio Doce está em que nível? 3,60. 3,60. Essa era a expectativa? Na verdade, o boletim que nós recebemos, eles estariam em 3,65 às 2 horas da manhã. Porém, ele não concretizou essa previsão deles e nós estamos agora, nesse momento, a 3,60. Subiu 5 centímetros hoje. Nós amanhecemos com a cota de 3,55. Não choveu aqui na cidade, né? Por que isso aconteceu? É sempre bom a gente explicar. Voltou a chover muito em Minas Gerais. E as comportas de Mascarenhas foram abertas? Pois é, às vezes que muitas pessoas não entendem exatamente isso aí. Por que nós estamos tendo enchente sem chuva, né? Mas o nosso problema todo é a bacia do Rio Doce, né? Que quando chove muito em Minas, essa água passa por Mascarenhas e Mascarenhas tem uma vazão que eles não podem segurar muito, até por risco de rompimento. Então eles acabam abrindo as comportas. E nós, como somos o último município da bacia aqui, sofremos com essas consequências. Agora, vocês tiveram acesso a um boletim prevendo chuva para os próximos dias. Redobra as atenções, não é? E aí eu também pergunto se a expectativa é que o rio fique nesse nível ou ele suba ainda mais. Bom, nós recebemos uma informação que até no dia 16 nós teremos ainda na bacia do Rio Doce em torno de 150 a 200 milímetros de chuva. Quer dizer, e para nós aqui a informação que nós temos é que ele vai permanecer estável. Vamos aguardar os próximos boletins para a gente ver se essa confirmação realmente vai acontecer. Tem alguma família desabrigada ou desalojada em Linhares com essa atual situação? Não, na verdade não. O Olaria, estive lá hoje pela manhã, está tudo tranquilo, está seco, não tem água dentro da comunidade ainda. Por enquanto está tudo dentro da normalidade ainda. Mas mesmo assim a Defesa Civil atenta, né? A gente vê aqui no Cais do Porto, está a Defesa Civil aqui. Sim, a gente tem que ficar aí 24 horas em alerta, né? Qualquer demanda, qualquer solicitação, a gente tem que estar pronto para socorrer. Então, estamos vigilantes 24 horas. E a Prefeitura de Linhares cancelou todas as festividades do Carnaval 2022. Bom, o cancelamento de shows musicais no período entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, nas praias de Pontal, Regência e Povoação, é justamente por causa do avanço do novo coronavírus e da variante Ômicron. Bom, a medida, segundo o município, é preventiva e visa conter aglomerações e, claro, evitar o avanço da pandemia. O AA, ou Alcoólicos Anônimos, completou 50 anos em Linhares. A Irmandade reúne pessoas que compartilham suas experiências a fim de se livrarem do vício no álcool. Se eu inventar de tomar
uma dose de cachaça, uma dose de vinho, meio copo de cerveja, eu corro um sério risco de voltar a beber de novo. Quando eu comecei, como eu falei contigo, aos 14 anos, eu não queria, 14 anos de idade, eu era criança. Então eu não sabia que aquilo ali ia me prejudicar. Tem o problema da doença, né? Aí a gente cai. Eu não queria ser assim. Eu não era assim porque queria. Eu não era bêbado porque eu queria. Eu nunca saí de casa para ficar bêbado. Eu saía de casa para beber, agora para ficar bêbado não. E a maioria das vezes eu ficava bêbado. Todas as histórias são bem parecidas. Pessoas que começaram a beber e achavam que poderiam parar quando quisessem. Eu comecei a beber com 17 anos. Foi quando perdi meu pai. Eu já tinha uma certa tendência e eu às vezes bebia alguma dose escondido porque eu tinha medo dele. Quando ele morreu, eu falei, agora eu tô livre, agora eu posso... Agora eu tinha medo dele, da minha mãe eu não tinha medo. Então eu comecei a trabalhar em posto de gasolina e aí conheci amigos que a maioria bebiam, né? E a gente ia para os bares disputar quem bebia mais. Essa é uma caminhada longa, não é tão simples. Este grupo de AA se reúne 3 vezes por semana para que juntos consigam se manter sóbrios. E muita gente começa assim, bebendo para relaxar. O principal segredo está escrito na parede: evite o primeiro gole. Por aqui, cada dia é uma nova oportunidade de recomeço. A cada 24 horas é uma nova oportunidade de deixar o álcool para trás. E essa doença, ela não tem cura, ela não para. Ela continua, como eu disse, é progressiva. É progressiva e é incurável. Uma vez alcoólatra, vai ser sempre alcoólatra pro resto da vida. Isso é coisa séria. É uma doença que mata mesmo, leva à loucura e à morte. Muitas pessoas, quando param de beber sozinhos e ficam um determinado tempo, acham que já sarou. Eu agora estou curado, agora eu posso beber. E aí se engana, né? Toma um gole de alguma coisa e quando pensa que não, de novo estão bêbados, né? Mas a OMS estabelece um limite de 15 doses por semana para homens, 10 para mulheres. Uma dose equivale a aproximadamente 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 40 de algum destilado. Os dados preocupam. A cada 100 brasileiros, 12 são dependentes do álcool. Soares começou a beber quando tinha 17 anos. Já são quase 40 sem o álcool. Eu cheguei a dormir na calçada, eu perdi emprego por causa de bebida, né? Então, eu já estava inchando os pés. Eu tenho certeza que eu teria morrido se eu não tivesse encontrado a AA. A relação abusiva com as bebidas também traz sofrimento para as famílias. Eu já fui internado várias vezes por causa da bebida. Perdi família. Eu não perdi a família, eu me distanciei delas, né? Porque eu procurei a bebida. Eu estava já perto de perder minha família. Eu já tinha casado, já tinha um filho pequeno, né? E eu tentava parar de beber de várias formas e não conseguia. Eu às vezes ficava 2, 3 meses sem beber e eu pensava, agora eu me controlo, né? Eu trocava de bebida e quando pensa que não, eu estava de novo bêbado. Às vezes a família me colocava na rodinha e me dava conselho, né? Ah, você está bebendo demais, só tem você de bêbado na família, você envergonha a nossa família. Eu sabia disso. Eu sabia que eles tinham razão. A gente não pode identificar essas pessoas. Esse é um dos princípios seguidos pelo grupo. Aliás, apenas pessoas que frequentam o AA podem saber quem são uns aos outros. Mesmo assim, para participar, basta que a pessoa admita que possui algum problema com o álcool e deseja receber ajuda. Eu fui no CRAS do Interlagos, procurei ajuda, eles me indicaram a igreja São Paulo Apóstolo, que lá tinha uma pessoa que era do grupo dos Alcoólicos Anônimos. Foi a melhor coisa na minha vida. Isso aqui para mim é tudo. É tudo. Aí, a realidade de muitas pessoas que ainda tentam se livrar do vício, né? A gente agradece
As pessoas que participaram da reportagem se dispuseram, né, a contar um pouquinho da sua história, servindo de exemplo, de inspiração para outras pessoas que tentam se livrar do vício do álcool. Obrigado ao repórter Enzo Teixeira. E começou a drenagem e pavimentação asfáltica do acesso ao Complexo de Esportes e Lazer Antônio Jovita Filho, que fica em Bebedouro, Linhares. Além da drenagem e asfaltamento, também será feita a instalação da rede de água, meio-fio e calçada cidadã, além de sinalização horizontal. Vamos conferir como fica o tempo neste sábado de verão em todo o norte do estado. O sábado será com previsão de chuvas em alguns momentos do dia em todas as regiões. Linhares com temperaturas entre 22 e 29 graus. Em Colatina, a mínima é de 23 e a máxima também de 29. Em São Mateus, variação entre 22 e 30. Já em Vitória, a mínima é de 22 e a máxima 27 graus. Um rápido intervalo, daqui a pouco no nosso segundo bloco você confere os destaques de São Mateus e região, entre eles a fala do prefeito de São Mateus, Daniel Santana, que participou da sessão da Câmara de Vereadores e negou que tenha cometido crime à frente da prefeitura. Voltamos já. Voltamos agora com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. O prefeito de São Mateus, Daniel Santana, participou da sessão da Câmara de Vereadores do município e negou que tenha cometido algum crime à frente da administração municipal. Bom, quem tem mais informações é a nossa colega Nariane Lopes. Nariane, mais uma vez, bem-vinda. Ei, Cláudio, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham em mais um Sinotícias. Pois é, Cláudio, Daniel foi a última pessoa a ser ouvida pela comissão processante aberta no início de novembro do ano passado para apurar denúncias constantes em um inquérito da Polícia Federal. Diante dos membros da comissão, o prefeito reafirmou que provará sua inocência. Eu sou inocente e no final do processo vou provar minha inocência porque de modo transparente, eu tendo tempo para mostrar que não houve, foi uma politicagem que estão fazendo comigo, foi perseguição política e eu vou provar isso no final. O prefeito foi preso no dia 28 de outubro, após a ação da Polícia Federal, suspeito de desvio de dinheiro público. Foi difícil controlar os ânimos durante a sessão, que foi interrompida algumas vezes. A oitiva do prefeito Daniel foi a última a ser realizada. A defesa do prefeito Daniel Santana tem 5 dias para apresentar as alegações finais. Bom, alunos da comunidade de Meleiras, em Conceição da Barra, voltam à sala de aula. Os ônibus escolares voltaram a fazer o trajeto até São Mateus, onde a maioria dos estudantes estão matriculados. Após exibirmos na última quarta-feira uma matéria sobre a situação dos estudantes que moram em Meleiras, distrito de Conceição da Barra, Prefeitura volta com os ônibus escolares para atender moradores. Sem transporte, alunos estavam impedidos de ir à escola em São Mateus, cidade mais próxima que fica a cerca de 23 quilômetros da comunidade. Bom, que bom que o caso já foi resolvido, né? E por falar em educação, IFES abre 40 vagas pelo SISU para curso de Engenharia Mecânica aqui em São Mateus. O IFES de São Mateus irá ofertar 40 vagas para estudantes que quiserem ingressar no curso de Engenharia Mecânica. De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas de 15 a 18 de fevereiro. Lembrando que é preciso que o candidato tenha o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente e que também tenha realizado o Enem 2021, incluindo a prova de redação, na qual deve ter obtido uma nota maior que 0. De todas as vagas ofertadas, 50% são para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Mudando agora de assunto, final de semana chegando e é comum as pessoas irem às praias. Também com as temperaturas elevadas, se refrescar é uma boa opção. Aqui na região norte, as comunidades possuem represas, rios e até lagoas, o que acaba sendo mais uma opção de lazer, mas também aumenta os riscos de afogamentos. Aqui em São Mateus, os números chamam a atenção. Uma das maiores preocupações na alta temporada é com o aumento do fluxo de turistas no litoral
rios, lagos e cachoeiras. Em São Mateus, por exemplo, o Corpo de Bombeiros já registrou 213 ocorrências de afogamentos, isso no período de janeiro até a primeira semana de fevereiro. Já em Conceição da Barra, foram 87. Já em Boa Esperança, continuam as buscas pelo jovem Lucas Demo, de 23 anos, que está desaparecido desde o último domingo, quando ele tentou atravessar o Rio do Norte. Fica aí o alerta a todos, principalmente durante o final de semana. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você aí no Estúdio Linhares. Uma boa noite, um excelente final de semana. E segunda-feira eu volto com mais notícias de São Mateus da região. Até lá! Obrigado, Nariane, pela participação. Bom final de semana para você e até a edição do Sinotícias da próxima segunda-feira. Vamos conferir como fechou esta semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 1.430 a saca. O Arábica 7, R$ 1.343. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 790 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente traz mais destaques, entre eles a coluna Dia a Dia com Vinícius Batista e os destaques do nosso esporte. Voltamos. Olha, a polícia prendeu em Linhares uma mulher suspeita de comandar um grupo criminoso acusado de homicídios, tráfico de drogas, furto e posse ilegal de arma de fogo. Cleidmara Gomes da Silva, 46 anos, estava sendo investigada há vários meses pela Polícia Civil. Bom, na madrugada desta sexta-feira, ela foi presa quando saía de casa no bairro Canivete. Após prestar depoimento, a mulher foi encaminhada para a penitenciária feminina, que fica em Colatina. Altemar Félix vem aí trazendo os destaques do esporte. Ô Cláudio, hoje é dia de agenda esportiva para o final de semana. O grande destaque é o Guarani do Aviso, nosso representante no Campeonato Estadual da Liga Serrana, que vai receber o Unidos para Vencer. É esse mesmo nome, Unidos para Vencer, no estádio do Interlagos, neste domingo. Vamos então conferir? Vamos começar por sábado aí, porque tem luta olímpica, com participação de Enzo Pegoretti, e é uma seletiva para Jogos da Juventude na Argentina, em Niterói, no Rio de Janeiro. Vai voar para longe aí o Enzo. Aí, no dia 13, ele já vai estar aí na primeira etapa do estadual de Jiu-Jitsu, realização da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Espírito Santo. No domingo, amistoso de futebol amador, no interior de Soretama, o Coqueiro recebe o nosso Galatasaray daqui de Linhares. Às 9 da manhã deste domingão. Também neste domingo, Campeonato Estadual Sub-17 da Liga Serrana. Guarani do Aviso aqui de Linhares e Unidos para Vencer de Fundão, às 15 horas no estádio do Interlagos, é chamado Campo do Vasquinho. Gente, sobre essa seletiva para o Sul-Americano de Luta Olímpica em Niterói, no Rio de Janeiro, o Enzo, ele é o único representante de Linhares, segundo nos explica o professor Josemar Pegoretti, nosso colaborador para informações sobre artes marciais, porque conquistou a classificação com o 3º lugar, viu, gente? O 3º lugar nos Jogos Escolares aqui do estado do Espírito Santo. Então é isso. O Enzo sai de Niterói, no Rio de Janeiro, onde disputa uma competição no sábado e já vem no domingo para a vitória. Ufa! Que maratona aí do Enzo Pegoretti. Vamos para adiante aí. O que a gente tem que fazer então? Prestigiar, né? Prestigiar os linharenses, o linharense Enzo, prestigiar o Guarani, prestigiar o Galatasaray, acima de tudo valorizar o que é nosso. Vamos lotar o Campo do Vasquinho neste domingão. Um abraço, bom final de semana. Obrigado, Altemar, pela participação. E para fechar, eu convido meu colega jornalista Vinícius Batista em mais uma reflexão na coluna Dia a Dia.
Se você entrou na internet nessa semana, com certeza você deve ter visto a notícia de um youtuber que causou maior polêmica ao defender que o partido nazista seja legalizado no Brasil, no que, segundo ele, era apenas uma defesa da liberdade de expressão. A infeliz e até criminosa opinião, afinal, apologia ao nazismo é crime no Brasil, foi dita por um dos podcasts mais populares do país, e na mesma hora gerou uma onda de críticas, perda de patrocínio e culminou na demissão do youtuber. Ao tentar defender o indefensável, o famoso youtuber gravou um vídeo pedindo desculpas e disse que estava bêbado. Ou seja, a emenda saiu pior do que o soneto. Imagina se você vai se submeter a uma cirurgia e o médico chega bêbado para te operar. Ou se o engenheiro estiver alcoolizado na hora de calcular a estrutura de um prédio. Ou se um advogado se embriagar antes de uma audiência. Assim como qualquer profissão, comunicação é coisa séria. A partir do momento em que você pega um microfone para falar em público, você tem que ter preparo, tem que ter profissionalismo. Para vocês terem uma ideia, o podcast onde essa asneira sobre o nazismo foi dita tem 3.700.000 inscritos. E como diz a mais famosa frase dos quadrinhos do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Olha, nos meus 20 anos de jornalismo, eu já trabalhei com inúmeros colegas e eu nunca vi nenhum deles pegar um microfone da rádio, da TV ou escrever um texto de jornal sob efeito do álcool. Afinal, ali é trabalho. A internet parece que abriu a porteira para que todos falem o que pensam. Até aí, tudo bem, desde que não faça apologia a crimes. Todos têm o direito de falar o que querem. O problema é quando uma multidão passa a levar como verdade o que é dito por gente sem o menor preparo. Eu, por exemplo, eu não acredito que o youtuber em questão seja um nazista. O que eu acredito é que ele é limitado intelectualmente. Por ter muitos seguidores, se acha um sabichão, mas se mostrou uma pessoa rasa, que não conhece o básico de história sobre um dos regimes mais brutais e famosos da humanidade. Isso qualquer adolescente aprende na escola. Nós precisamos saber onde estamos buscando a nossa informação. Assim como somos criteriosos na hora de escolher qualquer profissional que irá nos prestar um serviço, vamos prestar mais atenção em quem ou para quem nós estamos dando ouvidos, estamos dando likes e estamos dedicando o nosso bem mais precioso, o nosso tempo. Até a semana que vem. Obrigado, Vinícius, pela reflexão da coluna Dia a Dia, nessa coluna semanal, toda sexta-feira você acompanha aqui no nosso último bloco do Sinotícias. E obrigado a você, nosso telespectador. Você continue seguindo aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube TVC Oficial. Continue dando seu like, compartilhe os nossos vídeos. WhatsApp 996224547. Bom final de semana. Rede Sim de Televisão. Esta é da Terra.